O programa atual está de volta e nós vamos falar agora de economia e meio ambiente. Por que essas duas estão ligadas? Nós vamos falar sobre aquecimento solar e convidamos o empresário Ricardo Martins para falar sobre o assunto. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado. Que bom tê-lo aqui no programa. Obrigado, viu? Boa tarde a todos. Como eu falei, né, nós vamos falar de economia e meio ambiente, porque aí a gente está trabalhando as duas coisas. E o grande vilão na nossa casa é o chuveiro elétrico, não é mesmo? Com certeza, o maior consumo de energia numa residência se dá no chuveiro elétrico, né? Sim, sem dúvida. Mais da metade da conta de luz de uma família, o responsável é o chuveiro elétrico, que é caro e não lhe dá um banho bom, Não um é, banho é verdade, ruim. é verdade. E dependendo se você mora em apartamento, quanto mais para cima você... Menos pressão ele menos tem. pressão, não adianta você botar aquele chuveiro se você turbo. abre muita água fica fria, se você fecha mais queima a resistência. É verdade. No inverno é um inferno. É um inferno. É um tomar inferno banho tomar de chuveiro banho. elétrico. E aí que entra a questão do aquecimento solar, né? Como que funciona isso? O chuveiro elétrico utiliza a radiação térmica do sol para aquecer a água que você vai usar no seu banho, numa temperatura muito mais elevada. Sim. E mais caudaloso também, com mais água no chuveiro. Né? Você tem que temperar a sua água e uma vez temperada, ela vai igual do início ao fim, a um custo quase zero. E aí, no caso, você, para adaptar esse sistema, é importante ter os misturadores, né? Sim. Aquele só com um registro... Não, tem que ter misturador, que a Aí água você sai vai numa ter que quebrar temperatura tudo. elevadíssima, você tem que temperar ao seu gosto. Sim, sim. Hoje existem adaptadores que você consegue fazer isso sem quebrar nada. Tá? Existem uns misturadores externos, como eles chamam, que você faz só um furinho na laje, passa a tubulação quente para cima. Sim. E faz a mistura no chuveiro mesmo. Legal. Tá? Não tem que quebrar nada não, já tem essa possibilidade. Esteticamente talvez não seja tão bonito. Sim. Mas não tem que quebrar nada. Se funciona, a gente muito já fica bem. feliz, né? Funciona muito bem. Mas quem tem os misturadores, tá isso pronto. já vai facilitar. É só instalar. É só tá instalar. Pronto, é só instalar. E em relação, por exemplo, a condomínios, como fica essa situação? Quem tem uma... Olha, condomínios que já tenham misturadores, ou seja, que os apartamentos sejam abastecidos por aquecedor a gás, tá pronto também. Sim. É fácil. Quando são condomínios com chuveiro elétrico, não dá. A não ser que todo mundo concorde em quebrar tudo. Tudo, é complicado. Agora, nos apartamentos do último andar é fácil. Existe uma diferença do sistema de energia solar e sistema de aquecimento solar. Qual é a diferença dos dois? Sim, vamos lá. O aquecimento solar, ele transforma raio solar em energia térmica. O fotovoltaico, que é o da energia, ele transforma raio de sol em eletricidade. Sim. Então você tem que armazenar essa energia em baterias e utilizar na sua casa, em lâmpadas, televisores, né, antenas parabólicas, coisas menores. Chuveiro elétrico não dá. Não tem como. Não, e não aguenta. Ar-condicionado também não. Você não vai se livrar de maneira nenhuma. Não, você não vai conseguir reduzir a sua conta. Como o aquecimento reduz pela metade. Entendi. Então vamos lá, você trouxe algumas fotos, né? Olha só, sim. Essa daí é o quê? Olha só, isso para mim é o momento atual do aquecimento solar. São tubos a vácuo, de vidro. Eles são mais eficientes que os planos, que é o que nós usávamos até agora. O problema é que eles eram muito caros. Sim. Eles eram importados, né? Ele hoje já é fabricado no Brasil. E a um custo muito baixo. Sim. Nós conseguimos colocar um equipamento desse para uma casa com 3 pessoas, só para banho, a R$ 1.200. Olha. É muito barato. Muito barato, é né? verdade. Um investimento que retorna em 2 anos. É verdade. Em 2 anos, uma família com 3 pessoas paga isso daí. É verdade. A próxima foto, que já tinha como se fosse um galão, né? É igual. É a mesma coisa do anterior, só que esse é o com coletor plano. Né? São tidos como populares. Certo. Tá? No máximo 200 litros, entre 100 e 200 litros. Ele é usado em larga escala em casas populares, Minha Casa Minha Vida, sim. No interior de São Paulo, Minas Gerais, que é lei, tem que ter, aqui ainda não é. Lá, nesses estados, é lei. Todos têm isso daí no telhado. A próxima foto, vamos lá. Isso daí são painéis, né? Esse aí
eu costumo dizer que em Friburgo, se você não tiver isso, você não usa a sua piscina. São aquecedores solares de piscina. Sim. Quem tem região serrana aqui do estado... Não usa, nem no verão. Porque então... o problema da região serrana não é o sol. Quando eu vim para cá, 15 anos atrás, é o frio. Dizia-se isso, aqui em Friburgo isso não funciona, porque é muito frio. Não. É muito frio, sim, dificulta, não por ser frio, porque o sol é o mesmo, pela temperatura da água. A água é muito gelada, então você até vencer essa friagem da água leva mais tempo que no Rio de Janeiro, é claro. Certo. Por isso que aqui coloca-se mais área coletora, aqui coloca-se 20% a mais do que no Rio. Para você... Por causa da temperatura da temperatura da água, não do sol. Sim. A próxima foto, vamos lá. Isso é um gráfico do funciona? Funcionamento de um sistema solar. Os tubos em azul é água fria, em vermelho, água quente. Ele funciona por termosifão, não tem bombeamento, não tem nada. A água sai da caixa d'água, entra no reservatório térmico, que é aquele cilindro, né? Dali ele vai para as placas e fica tudo parado, cheio d'água. O sol começa a esquentar a água que está na placa e ela vai ficando mais leve. E a fria começa a empurrá-la de volta para o boiler. Sim. Então é um sistema sem bombeamento, sem eletricidade, ciclo sem... mesmo, né? Ele fica rodando, cada vez mais quente, cada vez mais quente, cada vez mais quente. Por isso a necessidade do misturador. Por isso, ela chega a 80 graus, 90 graus no verão. Com certeza. Tem mais uma foto, dá tempo, vamos lá. Aí são projetos já de grande porte, tá? Pode ver pela quantidade de painéis, são sistemas grandes para hotel, pousada, hospital, todos esses órgãos usam sistemas solares hoje no Brasil. Sim. Aqui mesmo em Friburgo temos hotéis que já com 15 mil litros de água utilizando. quente solar. É uma maneira de você economizar, né? Luz, economizar, ser bem servido, né? Que é o melhor. Contribuir com a natureza. E contribuir com a questão ambiental, que é fundamental hoje em dia, né? É isso mesmo. Ricardo, você tem um telefone de contato? Tem sim. 2526-6149. Obrigada, então, Ricardo, pela sua presença e até a próxima. Muito obrigado a vocês também. Até a próxima. Até a próxima. E você aí de casa, confira a receita de hoje. Crepe Romeu e Julieta é a nossa receita de hoje. Romeu e Julieta por quê? Porque tem um toque de fubá nessa massa do crepe. Olha, fica uma delícia. Se quiser incrementar e ainda servir com uma bola de sorvete, fica a seu critério o sabor. Então, entre no nosso site, que é o atual.tv.br e faz que dá certo. O Atual vai ficando por aqui, mas volta amanhã, a partir de 1 da tarde, aqui no SBT. Até lá!